Boa noite, irmãos e irmãs, aqueles que estão vinculados à Sociedade Espírita Círculo da Luz, aqueles que são simpatizantes da nossa sociedade e aqueles que estão desencarnados. Nosso convite é assistir à exposição da noite de hoje. O capítulo que envolve a noite de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, nós vamos examinar este capítulo durante essa aproximadamente meia hora em que vamos tratar da matéria pobres de espírito. Mas antes, como é de costume, nós vamos fazer a prece de início dos nossos trabalhos. Convido todos, então, a seguirem as minhas palavras ou não, a ficarem de uma maneira mais confortável aí nos lugares onde estão, fechar os olhos e vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial. Para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, embora virtualmente, para que possamos estudar, refletir, nos esclarecer com aquilo que este capítulo nos traz, que toda a obra espírita nos traz, para que nós possamos receber o remédio salutar dos corações, dádivas divinas que nós recebemos por merecimento, por aplicação, por trabalho. Enfim, estamos aqui, Pai, para mais uma vez receber as benesses divinas em nossos corações aflitos, neste mundo em que estamos aqui, a trilhar o caminho de aprendizado para chegar à iluminação. Agradecendo então a Deus e a Jesus, aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, vamos iniciar o trabalho de exposição da noite de hoje. Que assim seja. Bom, como eu acabei de dizer, na introdução dos nossos trabalhos, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo que envolve Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos olhar também o que é preciso entender por pobre desse espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E vamos dar uma olhadinha também na missão do homem inteligente na Terra. Mas também vamos olhar de uma maneira geral em todo o capítulo. E mais geral ainda na nossa doutrina. Certa vez, vinha um menino caminhando por uma estrada vicinal. Estrada vicinal são aquelas estradas de areia, empoeiradas. Quando passa um carro, levanta aquela nuvem, suja tudo, chão batido. E esse menino vinha caminhando em direção à sua escola, mas estava muito quente. O sol era muito forte. E ele estava com muita sede. De repente, caminhando e olhando à esquerda da estrada, ele viu um pé de laranjeira. A laranjeira, que todos nós sabemos, é uma fruta muito saborosa. Este menino, então, olhou, se aproximou e, de imediato, observou uma laranja que estava pendurada na beira da estrada. Ele, então, observando, viu que ela estava um pouco alta. Pulou, tentando tocar a mão. Não conseguiu. Tentou uma segunda vez e uma terceira vez. Também não conseguindo. Deu uns 2 passos para trás e naquela agilidade de um menino em tenra idade, correu, pulou e bateu nos galhos com as mãos. Mas quando ele bateu com as mãos nos galhos, ele feriu a mão no espinho. E a sua mão, o seu dedo, sangrando, ele começou a pensar, ficou meditando, enfim, ficou ali esperando. Interessante, né? Pois bem, nosso capítulo da semana é Bem-aventurados os pobres de espírito.
Quem são os bem-aventurados? Os bem-aventurados são aqueles que atingiram a felicidade celestial. Alguém sabe o que é a felicidade celestial? Já sentiu a tal felicidade celestial? Acredito que não. Não aqui, neste mundo de expiações e provas. Imaginem que nas existências nossas tenhamos momentos de alegria que se tornem perenes, constantes. Até pode ser que existam pessoas que sintam isso. É mais ou menos alguma coisa parecida com felicidade. Felicidade é um estado do nosso espírito, é uma condição, é algo que nós agregamos com o tempo e que podemos usufruir lá, independentemente da adversidade que se oponha a nós. Essa conquista, que nós não vamos retrogradar nunca, vai fazer com que nós tenhamos a condição de enfrentar de uma maneira clara, absoluta, incontestável, qualquer adversidade, qualquer rusga, qualquer complicação desse nosso mundo que muito bem conhecemos como ele funciona. Existem alguns que nós podemos citar: Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Chico Xavier, alguns que vieram missionários e tinham dentro de si algo a cumprir e que tinham essa condição de entender esta felicidade. Pois bem, os pobres espíritos só serão aqueles que estarão no mundo dos bem-aventurados, no mundo da felicidade celestial. Mas e quem são os pobres espíritos? O Evangelho designa direitinho quem são os pobres espíritos. Os pobres espíritos não são aqueles desprovidos de inteligência. São aqueles que possuem a humildade, que conquistaram a humildade através da sua evolução. E não é qualquer um que tem essa humildade, porque nós acreditamos que a humildade é algo que nos coloca abaixo dos outros, nos coloca próximo ao chão. E não é verdade. Humildes são aqueles que conseguem se colocar frente a essa enormidade, essa natureza cósmica e universal onde nós estamos inseridos, que muito bem está retratada lá na pluralidade dos mundos e na pluralidade das existências. Algo muito grande que nós não compreendemos. Imagine toda essa parte celestial, a questão das encarnações espirituais, coisas extremamente complexas para o nosso conhecimento, mas que a doutrina vem passo a passo, capítulo a capítulo, obras básicas e obras paralelas que complementam as obras básicas, fazer com que nós possamos entender um pouco mais, conviver melhor com o outro, conviver com a adversidade, nas rusgas da família e assim por diante. Estes são os pobres de espírito. Adiante ele diz que o que é preciso entender por pobres de espírito. Isso, mas algo mais. Aqueles homens, os homens de conhecimento, em que muito mais são orgulhosos do que propriamente são homens de cultura. Essas pessoas, elas têm uma característica diferenciada das outras. Como eles estudam muito, sabem muito, eles acham que nada pode escapar ao conhecimento deles. Mas nós temos que ter bem presente que o conhecimento deles é muito parco perto do conhecimento do universo. E aquilo que eles sabem, a especialidade deles, impede que ele, em outras áreas, consiga também ter algum conhecimento mais profundo. São especialistas. Então não são sábios. São pessoas que adquiriram uma cultura e agregaram ao seu intelecto uma determinada área da ciência. Muitos deles, na sua soberba, dizem que não podem acreditar nessas coisas de Deus, de Jesus. São coisas indignas para quem tem a cultura. Se nós prestarmos atenção, praticamente as religiões começaram nas bases, naqueles mais humildes,
e dali então elas soergueram através de um processo, criando as estruturas que hoje nós conhecemos muito bem. Então esses homens orgulhosos, esses homens que pensam que tudo dominam, são aqueles que são muito mais pobres de espírito do que aqueles que são os humildes. Estava fazendo o roteiro, tocando o meu roteiro, como nós sempre fazemos, para não escapar muito da linha doutrinária e trazer coisas novas, embora possamos ser pessoas que tenhamos experiência em falar da doutrina. Eu olhava e descobri uma coisa muito interessante, um texto do Espírito Meimei, em que o título do texto é No Reino das Virtudes. Virtude. Diz ele que o Senhor quis levantar uma grande casa, uma grande mansão, segundo ele coloca, e convocou para isso várias virtudes do reino da sabedoria e do amor. Ele então convocou, e a grande administração superior dos céus chamou as virtudes para fazer esse trabalho. E a primeira virtude que veio foi a virtude da geometria. Ela escolheu o melhor lugar, o topo do monte, assim por diante, fez os seus cálculos e trouxe um projeto. O cálculo imediatamente veio como virtude e executou esse projeto. Logo adiante, o gênio das invenções criou máquinas, criou operações complexas para dar a estrutura, a solidez, o alicerce, a segurança a esta obra. Veio o equilíbrio e colocou a equidade, ou seja, colocou as coisas sobresadas para que elas pudessem se manter prontas e vivas. Veio então a higiene e fez a asepsia, a limpeza necessária, apareceu a beleza e começou a colocar jardins, cores e assim por diante, várias coisas bonitas. Veio então a alegria e colocou a alegria em si no jardim. Quando o Senhor voltou para olhar a sua obra, o projeto que ele havia pedido, chegou e disse: não gostei. Todas as virtudes ficaram assustadas. O que houve? E ele disse: está muito escuro. Há muitos lugares sombrios. Eu preciso que essas coisas apareçam. Imediatamente a administração superior buscou uma outra virtude. Essa virtude entrou sem que ninguém percebesse, sem holofotes, sem vitrines, sem nada. Ela entrou, foi lá e colocou uma lâmpada e botou um interruptor de luz. E ligou, iluminou tudo. Então a luz existia sempre, dia e noite, iluminando tudo. E aparecendo todas as coisas bonitas que as outras virtudes tinham colocado. E desapareceu essa tal virtude. Todas as outras virtudes começaram a se perguntar a si e entre todos o que havia acontecido. Porque quem era esta virtude que tinha dado a alegria a tudo aquilo ali? Depois de muito pesquisarem, descobriram, foi a humildade. A maior das virtudes, porque ela não aparece, ela é humilde por si só. E os holofotes, as vitrines, ela abomina. Ela entrou e saiu, fez o seu trabalho e ninguém percebeu. A humildade. E o que é essa humildade? É um dos elementos centrais deste capítulo. Deste capítulo que nós estamos então olhando. Este homem que nós falávamos, do conhecimento, este homem da ciência, ele não acredita naquilo que ele não consegue provar com a própria ciência. Então imaginem, aquilo que ele não enxerga, ele não crê. Mas que enxerga como? Com os olhos da matéria e não com os olhos do espírito. Não com os olhos, vamos dizer assim, daquilo que ele não consegue ver, inclusive a própria ciência. Ora, é fácil de ver isso aí. Pensemos nós aqui nesse mundo de imperfeição, mundo de expiações e provas. Nós escutamos dentro de uma faixa. Nós não conseguimos escutar mais do que uma determinada faixa. Alguns dizem de 20 Hz a 20 mil Hz.
Pode ser, depende de cada um. Mas o principal é que existem outros animais que escutam o que nós não escutamos. Não existe o cachorro que escuta e nós não escutamos. Outros animais que escutam e nós não escutamos. Mas existem aparelhos que dizem que aquilo existe. E que então processos são feitos com coisas inventadas dentro de uma faixa de vibração que nós não conseguimos ouvir. Do outro lado existe a visão. A visão é algo que também nós temos um limite. Nós não enxergamos além daquilo que vai do espectro da luz. Quando vai um pouquinho para um lado ou para o outro, nós não vemos mais. Mas nós percebemos, por exemplo, o calor, que muitas vezes nós vemos na própria luz, da luz do sol. Aquela impressão nós temos, então é invisível o calor, mas nós percebemos, sentimos ele de alguma maneira, a concretude dele ali, naquele momento. Então, dentro do mundo que nós vivemos, como trabalhadores da última hora, como aqueles que estão envolvidos na tecnologia acima de tudo, e tendo um desenvolvimento, como diz no capítulo do Cristo Consolador, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruir-vos, eis o segundo, os dois devem crescer. E nossa tecnologia é muito avançada, precisamos que a moral também seja avançada, para que nesse conjunto, nesse, como gostam de dizer os filósofos, neste amálgama, nesta mistura de coisas, nós saiamos mais perfeitos que estávamos antes. Então nós não podemos dizer, afirmar, como trabalhadores da última hora, que não acreditamos naquilo que nós não vemos. Esse cientista, esse homem de saber, esse homem da sabedoria, na sua soberba, é essa que é a verdade, ele vai dizer que não acredita naquilo, mesmo que ele vê, porque ele sabe que não é verdade. Vejam o nível de soberba de uma pessoa dessas. Então, nós enxergamos as coisas nos nossos 5 sentidos. E ainda temos um sentido um pouco mais abstrato, que é o coração. A gente chama esse centro receptor de impressões como saudade, alegria, tristeza, essas coisas que não são tocáveis, mas nós percebemos. E as coisas do mundo espiritual nós podemos perceber através da nossa epífise, a glândula do pensamento, a glândula da espiritualidade. Então nós temos condições de, vamos dizer, entender, auxiliados por essa ferramenta chamada doutrina espírita, a entender um pouco mais dessas coisas que se processam no nosso dia a dia, na família, no trabalho, nas amizades, nas práticas todas que nós temos. Dependendo do nosso nível encarnatório, nível de merecimento, nível de compreensão e percepção deste mundo exterior através desses 5 sentidos, o nosso coração e o nosso espírito, entender melhor as coisas que nos se passam. Esta é a humildade necessária que nós precisamos. De saber que nós, dentro dessa imperfeição que existe, nós estarmos então como espíritos de terceira ordem. Como muito bem está classificado no Livro dos Espíritos, que Kardec colocou nós como espíritos de terceira ordem. Aqueles que dão muito mais importância à matéria do que ao espírito. Ora, nós temos que ter a matéria para suprir o nosso corpo material, para que a espiritualidade possa então se desenvolver e aparecer muito mais. É isso que está posto. Mas se nós dermos uma olhadinha no Evangelho, folhearmos um pouco mais aqui, nós vamos encontrar aquele que se eleva será rebaixado, e aquele então, missão do homem inteligente na Terra. Uma das questões da reencarnação está neste capítulo. Porque na nossa reencarnação nós viemos sofrer pela uma expiação, nós temos uma prova, nós temos uma missão, que é a nossa, não os missionários, a nossa missão familiar, profissional e assim por diante. E nós temos fundamentalmente de cooperar com Deus na aplicação da sua lei, lembra? As leis morais, a aplicação da sua lei no nosso mundo de expiações e provas, e ajudar o nosso semelhante no desenvolvimento da inteligência.
que é a missão do homem inteligente na Terra. Interessante, bacana isso. É isso que está posto aqui. Que embora possamos ser sumidades dentro do padrão Terra, padrão de imperfeição, perante a espiritualidade nós somos bem pouco mesmo. E temos que ter essa humildade de estar aqui e então crescer. Pobres de espírito é o alvo, a meta em que nós temos que chegar, porque sendo pobres de espírito, nós estaremos então no mundo da felicidade celestial. Aquilo que eu gosto de chamar, e seguidamente digo, os santos sítios celestiais do grande Criador. O lugar dos bem-aventurados. Mas se nós dermos uma olhadinha no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 893, e para que possamos nos situar, esta parte terceira, do livro terceiro das leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma introdução que é a lei natural. Fala da lei natural, fala da lei da natureza, fala da lei dos homens, e assim vai mostrando tudo como funciona ali na base das leis. Aí depois existem 10 leizinhas, e a última lei, a 10ª, é a lei de justiça, amor e caridade. Lei difícil de praticar, porque ela envolve justiça, que é algo que nós não temos muita percepção, nós temos muita da nossa aplicação de justiça, verdade, a nossa verdade, a nossa moral, mas não a moral do Cristo, a moral de Deus, a moral que a doutrina nos traz, a moral geral e universal. Essa nós não temos. O amor, entendemos como abraçar e dar beijinhos, e caridade, o amor que se movimenta no mundo exterior, nós temos que praticar de uma maneira efetiva. Quantos praticam? Bom, cada um de nós pode fazer o exame. Mas mais embaixo ainda, e não menos alto, está a pergunta 893, que fala da parte do capítulo 12, que toca na perfeição moral, que está muito ligada ao capítulo 17, sede perfeitos. Verbo imperativo, sede e acabou, sede perfeitos. Lá então está colocada uma questão muito interessante. Virtudes e os vícios. Vamos dar uma lidinha. Diz assim a pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Continua. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento às más tendências. É uma virtude processual. Ou seja, quando acontece alguma coisa, eu processo daquela maneira. Ou seja, eu vou resistir aos vícios. Esta é a virtude que está colocada. Mas também tem a virtude que nós temos que olhar de uma maneira material. Sócrates, na antiguidade, lá na Grécia Antiga, ele observava que Sócrates, dizem que ele não era muito letrado, mas um homem extremamente inteligente, começou a pesquisar, ver, e ele não tinha como obter informações, começou a caminhar pelas ruas de Atenas para tentar descobrir o que as pessoas estavam pensando. E perguntava: o que você acha disso, o que você acha daquilo? As pessoas iam dizendo. E ele conseguiu ver que existia um grande número de pessoas que eram extremamente corretas. E elas andavam juntas. E se reuniam em lugares específicos. E ele então, observando que elas cumpriam as leis gregas, que eram as chamadas pséphimas, ou grafés paranomon, observou que em determinado lugar essas pessoas se reuniam e lá elas cumpriam as leis. E eram pessoas diferenciadas, porque existia um outro grupo que não fazia nada. Descumpria as leis. A este lugar onde se reunia essas pessoas, ele chamou de ethos, que segundo Edwino Rabuski, na Antropologia Filosófica, o livro dele,
nasceu a ideia da palavra, a ideia é a palavra de ética, moral normativa. E Sócrates chamou aquelas pessoas de virtus, aqueles que cumpriam as coisas e as verdades. Daí derivou a palavra varão, forte, determinado, cumpridor, e virtude, que é uma das qualidades que estão colocadas neste capítulo. Virtude. É interessante. O que é virtude? A humildade é a maior das virtudes, segundo a colocação do Espírito Meimei. Quem é essa tal virtude? Como praticar? Como encontrá-la? Fácil ou difícil? Virtude são os hábitos bons, as coisas boas que nós repetimos à exaustão, de modo que elas se tornem hábitos arraigados ao nosso coração e ao nosso espírito. Então todas as coisas boas que nós repetimos à exaustão são gravadas. Sabem quantas vezes mais ou menos nós precisamos gravar? Aquilo que está colocado logo adiante, 70 vezes 7 vezes. Alguém tente calcular esses números e verão como é difícil desenvolver a virtude e fazer a nossa reforma íntima. Mas está posto aí. Não esqueçam que lá, no Homem de Bem, que é difícil de cumprir aquilo lá, está escrito que aqueles que reconhecem-se o espírita ou o cristão, que é a mesma coisa, pela sua elevação moral, sua reforma moral, e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então essa virtude um dia vai ser atingida, desde que nós lutemos a favor dela. Mas a virtude que dizia, na resposta à pergunta 893, que é quando nós temos as más tendências. E as más tendências o que são? Vícios. E como é que os vícios se produzem? Bom, da mesma maneira. São as coisas ruins que nós repetimos à exaustão, de modo que elas se tornem hábitos arraigados. No nosso coração, com certeza não. Mas em algum lugar elas ficam alojadas. Aí eu pergunto a todos vocês, a mim, a todos aqueles que estão no mundo de expiações e provas, quais dos dois caminhos nós escolhemos até hoje? Não precisamos pensar muito para ter a resposta. Então a virtude é uma destas condições para atingirmos a grande reforma íntima. E a humildade, uma dessas virtudes, a maior, disposta nesse capítulo, do qual eu convido todos a lerem, darem uma estudada e refletirem sobre essa questão que envolve o capítulo. Bem-aventurados, pobres de espíritos, humildes, virtuosos. Mas o menino estava caminhando lá na estrada, lembram? Eu não me esqueci. Lá estava o menino e de repente ele olhando com a sua mão machucada, correndo sangue, ele recua mais uns 3, 4 passos para trás e fica olhando em volta, quando de repente ele vê uma taquara. Ora, a ferramenta que ele precisava. Vai lá, pega a taquara, olha para a árvore, bate na laranja, a laranja cai. E ele pega a laranja e aí consegue satisfazer a sua sede, aquele calor do sol muito forte. Recompensa de alguém que deu passos atrás e de uma maneira humilde, dentro da sua pequenez, conseguiu uma ferramenta para que ela conseguisse avançar e usufruísse das coisas boas. Talvez precisemos dar este passo para trás, pegar a ferramenta da doutrina espírita e saborear o fruto da felicidade futura. Legal, né? Fica então a reflexão, o chamamento, a ação, para que nós tomemos então de vez uma atitude, talvez o nosso atravessar o Rubicão, como César, e partirmos para a batalha no bem, combatendo o bom combate, e chegarmos aquilo que nos propusemos nessa encarnação e na nossa vida. Felicidade
e muito próximo à perfeição. E convido todos a fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos, da mesma maneira como no início, fechando os olhos, seguindo as minhas palavras ou não, mas agradecendo a Deus e a Jesus por essa reflexão, por esses ensinamentos que o capítulo nos traz essa semana. Nós vamos encerrar com a permissão da espiritualidade, agradecendo as dádivas, agradecendo os fluidos salutares que foram colocados nos nossos espíritos, sem que pudéssemos perceber, embora estejamos em lugares diferentes e virtualmente aproximados. Mas enfim, que as dádivas de Deus, que o amor de Jesus, a dedicação e também o amor desses benfeitores incansáveis que andam conosco, possam servir de alento para que possamos trilhar e continuar o nosso caminho em direção à perfeição. Agradecendo então a Deus, a Jesus e a espiritualidade, nós vamos encerrar os nossos trabalhos e que a paz e a luz de Jesus estejam em todos os corações. Que assim seja.